Olá, somos a Casa de Oração e Estudos, o Rei das Matas, trazendo mais um pouco de conhecimento que tanto nos auxilia no nosso processo evolutivo. Meus irmãos, vamos aí dar continuidade ao estudo do texto que a gente iniciou, no vídeo passado, o ritual de Umbanda e os antigos cultos às forças da natureza, regentes da natureza, tá? Estamos aí nesse vídeo parte 2, tá? Eu vou voltar um parágrafo para que a gente possa... deixa eu tirar o cabelo aqui de trás aqui porque fica me coçando. Para que a gente possa se situar aí, nesse estudo desse livro, desse texto desse livro, Umbanda Sagrada, de Rubens Saraceni, tá? Vamos lá, ó. O ritual de Umbanda ainda está para ser decodificado. Muitas partes importantes dos seus fundamentos continuam ocultas da maioria dos praticantes, que não procuram descobrir nada mais além dos passos iniciais, mantendo-se num estágio pouco avançado. A gente comentou sobre isso no vídeo passado, aí você dá uma passadinha, no vídeo passado, dá uma olhada lá, entra no nosso canal e dá uma olhada, tá bom? E aí agora sim, iniciando, o restante do texto hoje, agora nesse vídeo, muitos tentam avançar as etapas sem o devido preparo, são bloqueados pelos seus próprios mentores ou pelos orixás, tá? Mas, se o contato com as forças da natureza se mantiver num nível propício às manifestações, essas mesmas forças irão se tornando cada vez mais atuantes até atingirem total comunhão com o mediador. Talvez com o advento de um novo ciclo da humanidade, o ritual possa atingir um estágio mais avançado, mas isso somente o futuro irá responder, Então, cada vez que a pessoa vai se integrando mais com as forças da natureza, com seus mentores, ela vai adquirindo aí cada vez mais um auxílio para dar prosseguimento a esse trabalho. Mas quando isso não acontece, é porque não tem que ser, Então, não é a hora, tá? O que importa atualmente é manter o maior contato possível com as forças da natureza, pois aí está o maior mistério do ritual de Umbanda. O ritual aberto a todos os povos, sem distinção de cor, credo ou raça, já que as forças da natureza atuam em todos os pontos do globo terrestre, quase sempre de forma oculta, sem que muitos saibam, Aqueles que tinham a mensagem que comovia multidões dominaram estas mesmas multidões através do ocultamento dos mistérios naturais. Se verificarmos com cuidado, veremos que foi a opção pelo crescimento vertical que fez isso. A gente falou muito sobre isso, que o crescimento vertical, a gente falou sobre isso no vídeo passado, que o crescimento vertical faz com que tenha aí um representante e isso traz muito poder na mão de poucos, mesmo tendo muitos adeptos, tá? Todo crescimento vertical é perverso. Ele fala dessa forma, gente, é perverso na sua execução, porque poda os mais capazes em detrimento dos mais espertos, intrigantes ou astutos. Rubens Saraceni fala de forma bem direta, nesse livro. Essa poda se dá no momento em que os mais capacitados em levar a mensagem ao povo são bloqueados. O dom natural em relação a qualquer religião não é algo que se adquire numa escola. O máximo que uma escola pode ensinar é o ordenamento das forças desse dom, ordenar, dar direcionamento ali, E o aprendizado de seu uso em benefício dos que praticam aquela religião. Quando alguém tem um dom natural muito evidente, os menos dotados logo começam a bloqueá-lo por simples inveja. Isso é comum em todos os rituais e religiões. Se aqueles que bloqueiam o dom natural de alguém dentro de uma crença religiosa soubessem o erro que cometem, não iriam fazê-lo em hipótese alguma, pois o preço de tal atitude é muito alto.
Então, existem aí muitas religiões, pessoas que bloqueiam, né, a extensão, a oportunidade de trabalho de alguns médiuns. Então, tem que se tomar muito cuidado com isso, porque a lei do retorno vem e vem pesada, né? O templo em que se pratica o ritual de Umbanda é uma escola na qual o iniciante trava os seus primeiros contatos com as forças da natureza. Templo, na nossa vertente, terreiro, né? E é ali que começa a conhecer suas forças e o seu dom natural é ordenado. Também é desse contato com as forças da natureza que se aprende onde se localizam seus pontos de forças atuantes, regidos pelos orixás. Então, a gente vê muito claramente isso, que os guias espirituais nos dirigem, vão nos mostrando o caminho sempre a seguir, tá? Quando não existe, né, isso de uma forma muito clara, é porque talvez você não tenha que fazer, né? Então, tome cuidado, né, em se precipitar, tá? Os primeiros mistérios são revelados de uma forma simples e compreensível. Com o passar do tempo, eles vão sendo aprofundados à medida que o próprio médium praticante procura conhecê-los. Então, é por isso que é importante se estudar, né? Porque o dom vem surgindo, né? As práticas vão surgindo, e quanto mais você vai aprendendo com os guias, aprendendo naquele terreiro, mais mistérios vão se abrindo e mais oportunidade de adquirir conhecimento você vai tendo, mais pessoas você vai poder auxiliar, né? A ligação que o ritual de Umbanda mantém com o ritual africano puro diz respeito aos milênios em que este se manteve isento de deturpações e preservou seus conhecimentos acerca dos orixás. Então, o ritual africano puro, né, trouxe aí pra gente os orixás, né, a visão dos orixás, né, o culto aos orixás, tá? Os rituais da natureza foram encontrados pelos europeus em todos os continentes e dominaram, seja na África, nas Américas, na Oceania, na Austrália e até mesmo nas ilhas e arquipélagos isolados do resto do mundo. Encontraram o mesmo ritual de culto às forças da natureza praticado por seus antepassados pré-cristãos. Por quê? Porque isso veio do plano espiritual para o plano físico, e não o contrário, tá? A todos tentaram apagar, taxando-os de rituais bárbaros ou pagãos, sem observarem que estes rituais eram muito anteriores ao cristianismo. Não tiveram a sensibilidade de perceber que tinham uma lógica que não estava escrita, mas que era fundamentada em mistérios sintetizados nas suas divindades, sempre associados às forças da natureza. Somente aqueles que o praticavam compreendiam por que tinham que ser iniciados em seus fundamentos, e suas leis estavam incorporadas neles como deveres a serem respeitados e cumpridos. O juiz era o próprio ritual, e quem julgava eram os próprios adeptos. Sua lógica era simples e horizontal, como simples e horizontal é o ritual de Umbanda, né? Ele cresce na horizontal. Não existe ninguém melhor um do que o outro dentro do ritual de Umbanda. Não existe um terreiro melhor do que o outro dentro do ritual de Umbanda. Sua lógica simples tinha uma defesa, o culto às forças da natureza. Era da natureza que tiravam o alimento, a água e as vestes. A natureza deviam tudo, e a natureza cultuavam como parte do Criador. Nenhum ritual negava o Criador primordial. Todas o tinham em alto conceito, intangível aos simples mortais encarnados. Viam os pontos de força como locais em que podiam se aproximar das divindades menores. Ali podiam
praticar o ritual em sua plenitude. O templo era a própria natureza e ninguém a possuía, pois ela não tinha dono nem senhor, era um bem coletivo. O guardião do ponto de força era o emissário do Criador para ouvir os pedidos e receber em seu nome as oferendas de gratidão ou de propiciação de prosperidade. Eis uma revelação simples para os que pensam em Deus de uma forma simples, difícil de ser compreendido por mentes educadas para olhar a religião como um templo fechado aos não adeptos. Mentes complicadas não estão aptas a compreender que o Criador se manifesta em nós de forma mais simples, a forma que estamos aptos a absorvê-lo e entendê-lo. Então, Deus se mostra para a gente de uma forma bem simples. Os conquistadores não compreendiam que os rituais simples eram puros em suas origens e que manteriam por milênios aquela simplicidade, desde que não sobrecarregasse, sofressem interferência externa. Interferiram com todo o poder que traziam consigo, o poder das armas, né? Muitas guerras foram realizadas, né, por conta aí de quererem ser mais do que o outro, né? Poder criado justamente para preservar e expandir verticalmente as suas crenças, que não se sustentavam sem a coação do poder material. Quando cessa tal poder, lentamente elas se vão apagando e sua estrutura vertical começa a ruir como um castelo de areia, né? Toda religião que se impuser pela força, quando esta mesma força cessará sua mensagem. Acaba ali que a religião esmorece, né? Ela acaba perdendo aquele poder todo que tinha sobre os seus adeptos, né? Assim é a lei de Deus agindo sobre as leis dos homens. A lei divina é eterna e imutável. As leis dos homens são modificadas ao gosto daqueles que estão no poder e na religião dominante, em uma união de interesses. Os que cultuavam a natureza como uma extensão do divino tinham em mente que eram dependentes dela, ao contrário do que vemos nas sociedades atuais que dispensam a aprovação dos senhores da natureza em suas empreitadas expansionistas. A natureza regulava a vida dos seres e não o contrário. Eis porque havia um equilíbrio natural nas populações e do meio de sustento das mesmas. O equilíbrio permaneceu por milênios incontável. Quando o expansionismo das religiões verticais se fez sentir nesses locais, o culto de divindades naturais foi suprimido a ferro e fogo, né? As armas, né? A natureza foi desprezada, a lógica simples do seu ritual foi suprimida e os adeptos tiveram que ir para dentro dos templos, somente dentro dos templos. Tudo o que se fazia na natureza era condenável, né? É o que fica muito claro da gente entender. Em seu lugar, impuseram uma lógica complicada, a lógica das mentes doentias, mentes que já estão atuando sobre a Terra por mais ou menos 11.000 anos e que somente cessarão de atuar quando o Criador vir toda a natureza destruída e todos os adeptos dessa simplicidade em cultuá-lo tiverem desaparecido. Isso pensa aí algumas religiões. Neste momento será a hora do acerto de contas dos erros e desmandos dos humanos para com o seu Criador. O ritual de Umbanda é uma tentativa de os espíritos guardiões e guardiãs da natureza reverterem esse processo de destruição da fonte da vida no planeta. Porém, muita
resistência está sendo colocada por parte dos adeptos das grandes religiões estabelecidas de forma vertical, que não querem perder o poder em detrimento da livre manifestação dos cultos da natureza. Os espíritos guardiões e guardiãs olham para a natureza e, vendo-a ser destruída, tentam lutar contra isso. Que Oxalá permita que possamos reverter esse processo de destruição, porque se não conseguirmos isso, virá o dia em que a falta de pontos de força para a livre manifestação do divino trará como consequência a esterilização do nosso planeta. Porque não se preocupam como deveriam se preocupar com a natureza, né? Deus não é uma força ordenada pelos homens. Muito pelo contrário. Por mais sábio que seja um homem, uma religião ou a própria humanidade jamais conseguirá penetrar nos seus mistérios. Não aqueles codificados por uma minoria, como leis e dogmas. Este saber, ou qualquer que seja o nome que se lhe dê, pouco significa perante o Criador. O que mais importa é o respeito, né, pelas leis divinas, é o respeito pela natureza. É se entender que fazemos parte dela, né? Conseguimos dividir e até anular totalmente um átomo, mas ainda não conseguimos sair da Terra e viver em outro planeta. Então, como podemos dizer que unimos em um ritual, seita ou religião, o saber total sobre o divino Criador de tudo e de todos nós? A gente não tem como explicar isso. Ir até a Lua é uma coisa, viver diretamente lá é outra, muito diferente, né? Pobre homem que na sua busca incansável pelo saber destrói a maior fonte do saber sobre a natureza do divino Criador, que é a própria natureza do planeta onde vive. O homem causa destruição. E existem aí umbandistas que vão até os pontos de força da natureza para poluir, ao invés de saudar aos sagrados orixás de uma forma natural e simples. Então, precisa-se também se modificar, se renovar a forma de culto que estamos tendo aí nos dias de hoje, né? Precisamos ter aí muitas oferendas, né, que sejam ecologicamente corretas, para que não façamos parte dessa destruição que o homem tem causado à natureza. Somos da Umbanda, estamos aí junto à natureza, cultuando os sagrados orixás através da natureza e devemos respeitá-la como tal. Nada de oferendas com copos descartáveis, nada de oferendas com alguidar, com coisas que ficam na natureza gerando lixo, garrafas, né? Foi-se o tempo em que você pegava uma imagem que quebrou na sua casa, uma imagem totalmente artificial e levava para a mata para ser mais um lixo lá dentro, né? O que você pode fazer é dispensar esse material no lugar correto e não ficar poluindo a natureza, né? Tire toda a energia deletéria, né? Desmante, desconsagre, desencruze aquela imagem, depois aquilo tudo é matéria, jogue no lixo, né? Vamos prosseguir, ó. Esse é um mistério que muitos tentam apagar da mente das pessoas. Quanto menos estiverem em harmonia com a natureza, mais fácil dominá-los. Eis a lógica pregada a todo instante e em todos os lugares pelas mentes dominantes. Mentes essas que adoeceram exatamente por complicarem aquilo que deveria ser simples. Deus, na sua essência, é de simples compreensão. Os rituais é que o tornam inacessível, colocando-o no céu. Esta é a lógica invertida criada por mentes viciadas em poder. Eu completei com poder. São mentes viciadas em poder, né?
Não procure ser bom apenas para um dia chegar a Deus. Seja simples e você encontrará Deus agora e aqui mesmo onde você está. Ele não vive no céu inatingível, vive aqui mesmo e podemos encontrá-lo mais facilmente se o cultuarmos nos pontos de força da natureza, onde poderemos sentir toda a sua grandeza de uma maneira simples, porque ali agem seus guardiões, suas guardiãs, os guardiões dos pontos de força da natureza. Que esta maneira simples e saudável de adorá-lo se expanda horizontalmente e o reequilíbrio do planeta se fará de forma natural, muito natural. Do contrário, a própria natureza perderá seus pontos de força e então todos sentirão seu choque destruidor. A própria natureza irá nos expulsar do planeta. Aquilo que ainda hoje é natural, né? A gente está vendo as catástrofes acontecendo, maremotos, terremotos, né? A gente está vendo aí o aquecimento global, as matas diminuírem no planeta. Aquilo que ainda hoje é natural somente se fará de forma artificial, como artificiais são muitas crenças religiosas, sustentadas por suas lógicas abstratas e antinaturais. Que o ritual de Umbanda consiga, na simplicidade do culto às forças da natureza, em seus pontos de força, realizar a comunhão dos homens com o Criador através da sua melhor e mais saudável forma de culto, o culto à natureza. Que os gênios da natureza acolham a todos que se aproximarem dos seus pontos de força em busca dos mistérios do equilíbrio e da harmonização dos seres com o seu Criador, o Deus de todos e Criador de tudo. Deus, nosso Pai maior, o Criador Supremo, né? Então, que a gente consiga entender essa verdade. Se você perdeu o vídeo anterior, veja o vídeo anterior e consiga entender, né, a grandiosidade de Deus Pai Todo-Poderoso através das religiões no passar de todos os tempos. E analise, sem preconceitos, sem dogmas, se realmente você se considera um umbandista, se você consegue entender a importância do culto às forças da natureza que vem do ritual de Umbanda. Meu saravá fraterno a todos, que Pai Oxóssi e Mãe Ansã nos abençoe. Axé.